O Templo de Salomão. Parte 7. No vídeo anterior, vimos que, mesmo não sendo autorizado por Deus a construir o templo, Davi não cruzou os braços. Ele preparou tudo com zelo e dedicação, materiais, projetos, trabalhadores e até mesmo orientações específicas. Davi sabia que essa missão caberia a seu filho, Salomão, e por isso, deixou instruções detalhadas sobre como o templo deveria ser edificado. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. Neste vídeo, vamos refletir sobre como Deus escolheu pessoas imperfeitas, como Davi e Salomão, para serem figuras que apontam para Cristo, o único perfeito. Vamos ao conteúdo. O rei Salomão em toda a sua glória. Considerações iniciais. O Senhor Jesus Cristo disse que nem mesmo Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como um lírio do campo. Mateus 6 verso 29. Em cada caráter estudado na Bíblia, seja de homens ou de mulheres, não podemos nos esquecer de que ninguém era perfeito. Todos foram concebidos em pecado, nasceram em iniquidade e eram imperfeitos. Contudo, agradou a Deus utilizar pessoas imperfeitas para tipificar seu Filho perfeito, Jesus Cristo. Ao utilizar várias pessoas como representações de Cristo, vemos que, geralmente, era o ofício e a função daquela pessoa, mais do que seu caráter, que falavam de Cristo. É assim que Salomão, como pessoa, em seu ofício e função como edificador do templo representou a Cristo. Alguns expositores consideram Davi como um tipo de Cristo, como o guerreiro, o homem de guerra, que derramou sangue, derrotando todos os seus inimigos e preparando a edificação da igreja. Eles também consideram Salomão como um tipo do Espírito Santo, um homem de paz, um homem de sabedoria, que edifica a igreja, o templo de Deus. Outros entendem que Davi é um tipo de Cristo em sua morte, após sofrer e ser rejeitado, e Salomão como um tipo de Cristo em sua ressurreição e na glória de seu reino, edificando sua igreja. O nome de Salomão. Salomão teve 2 nomes, e ambos foram dados a ele pelo Senhor antes de seu nascimento. Eis que te nascerá um filho, que será homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome, paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Este edificará casa ao meu nome, ele me será por filho, e eu lhe serei por pai, estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. 1 Crônicas 22 versos 9 e 10. Então, Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela, teve ela um filho a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Jedidias, por amor do Senhor. 2 Samuel 12 versos 24 e 25. Salomão, pacificador, pacífico, perfeito, aquele que recompensa. Jedidias, amado do Senhor, amado de Deus, assim chamado pelo profeta Natã. O Senhor Jesus Cristo também recebeu seu nome antes de seu nascimento, por intermédio do Pai Celestial. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Lucas 1 do verso 30 ao 33. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo, e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Isaías 9 versos 6 e 7. Do céu, seu Pai Celestial lhe disse: Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Mateus 3 versos 16 e 17. A unção de Salomão. Primeira unção. Ocorreu antes da morte de Davi. Ele foi ungido com um chifre, que continha o óleo santo, fora do tabernáculo do Senhor.
a trombeta foi tocada e todos gritaram: Viva o rei Salomão! 1 Reis 28 verso 39. Estavam presentes quando desta unção: Zadok, o sacerdote; Natã, o profeta; Davi, o rei. Segunda unção. Esta ocorreu através da mensagem de Davi para toda a assembleia de príncipes e capitães de Israel, enquanto ele anunciava que o Senhor tinha escolhido Salomão para edificar o templo do Senhor. 1 Crônicas 28 e 29. Observação: importante mencionar que Davi também recebeu duas unções como rei. A primeira diante de sua família. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então, Samuel se levantou e foi para Ramá. 1 Samuel 16 verso 13, e a segunda, foi uma unção pública, para oficiar diante da nação. Então, todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram, dizendo: Somos do mesmo povo de que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei, em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel, 2 Samuel 5 do verso 1 ao 3. Quando Jesus ascendeu aos céus, ele recebeu a promessa do Pai, a qual seria derramada sobre a Igreja, os cristãos. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel de que é este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos 2 do verso 29 ao 36. No hebraico, o título Messias significa ungido. O título Cristo no grego tem este mesmo significado. Jesus Cristo é o Senhor ungido, estabelecido no santo Monte Sião. Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo Monte Sião. Salmos 2 do verso 2 ao 6. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele achou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. João 1 verso 41. O reinado de Salomão. Eclesiastes 1, versos 1 e 12, diz que Salomão, o filho de Davi, foi rei sobre todo Israel em Jerusalém. Jerusalém é a cidade da paz, da justiça. Jerusalém é a cidade do grande rei. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel, em Jerusalém. Eclesiastes 1 verso 1 e 12. Jesus Cristo, o maior filho de Davi e Salomão, é o rei da justiça e o rei da paz, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou,
para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse aqui em Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Hebreus 7 do verso 1 ao 4. Eis aí está, que reinará um rei com justiça, e em retidão governarão príncipes. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança, para sempre. Isaías 32 verso 1 e 17. É significativo notar, através de toda a edificação do templo, que o sumo sacerdote não é destacado, embora exercesse sua função, mas um rei, o rei Salomão, cujo ofício está em destaque. Isto é profético de Cristo, que é tanto sacerdote quanto rei, mas que na glória final, é visto como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19 verso 16. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz irmãs e irmãos.